Boa noite. Hoje nós vamos começar a ver probabilidade, conceitos de probabilidade, informações que são a base de toda a análise inferencial da, do que se toma decisão com relação à estatística. A gente tem, para iniciar, alguns conceitos básicos, coisas simples, né, mas são elementos necessários para que nós possamos ter essa base. Primeiro, a gente vai começar com um experimento aleatório, depois parte para o espaço amostral e, por fim, o evento aleatório. Tem algumas operações entre eles. Né? Em alguns momentos, muitas pessoas confundem esses elementos. Então, vamos tentar exemplificar a ideia do experimento aleatório para poder a gente ficar firme com relação a isso. Né? Por exemplo, existem dois tipos de experimento: o experimento aleatório e o experimento determinístico. O experimento determinístico é aquele experimento que existe uma forma recorrente, uma forma pronta para isso. A fórmula da força, né, massa vezes aceleração, a fórmula da física, é um tipo de experimento determinístico, porque você já sabe que se você tiver uma massa, tiver uma aceleração e realizar o seu produto, você vai obter uma força. Já o experimento aleatório é aquele que vai te retornar vários resultados diferentes. Não necessariamente você vai ter o mesmo resultado quando você fizer esse experimento repetidamente. Por exemplo, selecionar uma pessoa com determinada característica de um conjunto de outras pessoas. Vamos supor que eu esteja aqui com uma sala de aula com 50 alunos, né? E cada aluno tem uma idade diferente. E você vai fazer esse experimento, né? Selecionar um aluno e verificar a sua idade. Cada vez que você fizer esse experimento, que é uma simples seleção, você pode obter pessoas com idades diferentes. Então, isso é um experimento aleatório. Essa aleatoriedade, né, é o desconhecimento do resultado, é o que a gente vai brincar a partir de agora. Então, toda vez que você fizer esse tipo de experimento aleatório, você tem a opção de saber quais são todas essas possibilidades de resultados. E todas essas possibilidades vai estar aqui no espaço amostral. O espaço amostral é exatamente o conjunto que carrega todas as possibilidades do teu experimento aleatório. Se naquele exemplo da sala de aula com alunos com idades diferentes, tivessem alunos entre 15 e 30 anos, o meu espaço amostral seriam as idades variando de 15 a 30 anos. Em algum momento, aliás, em todo momento que eu sorteasse, ia cair alguém com a idade que estivesse dentro daquele conjunto. Um exemplo mais simples, né, de experimento aleatório é o do lançamento da moeda e verificar a face voltada para cima depois de sua queda. A moeda só tem duas faces, cara e coroa. Entende-se que uma moeda honesta é aquela que tem a mesma chance de cair cara e a mesma chance de cair coroa. O espaço amostral desse experimento é são exatamente as duas faces, cara e coroa. Porque quando você joga a moeda, vai cair um deles. Então, o espaço amostral mostra todos os resultados possíveis. E o que seria um evento? Um evento aleatório seria qualquer subconjunto do espaço amostral. Se eu tenho um espaço amostral cara e coroa, quantos são os subconjuntos desse espaço amostral? Em algum momento na matemática, a gente viu que o número de subconjuntos de um determinado conjunto seria elevado a n, se o seu conjunto tem n elementos. N elementos. Ah, espera aí, cara e coroa só tem dois elementos, cara e coroa. Se eu lanço... Professor, Oi?
A gente ainda está no PDF do objetivo, experimento aleatório, experimento. Você está mostrando alguma coisa na tela? Eu estou passando um Word. Aqui não está aparecendo nada. Tá, ainda está na tela do objetivo 6, objetivo aula 6. Então, de repente, é aí que está a diferença. Eu vou fazer o seguinte. Agora tá mexendo já. Tinha voltado ao normal. Tá? Houve um delay, então. Eu acho que compartilhar no estava Google. travado no aplicativo, no Google Chrome. Exatamente. Foi o problema do Google. Eu vou compartilhar novamente. Esteja apresentando somente o navegador, por isso. Aquela questão que eu falei com vocês, né? Entre apresentar a tela inteira e apenas uma janela, talvez fosse a janela do navegador que estivesse sendo apresentada. Nesse momento, o que vocês veem? PDF. PDF. Isso. E agora, o que vocês veem? Agora o Word. Word. 2 elevado a N. Agora o 2 elevado a N, isso. Então, vamos voltar à linha de raciocínio, né? Eu vou até aproveitar esse Word aberto aqui, né, e colocar os elementos que eu tinha colocado lá, que estão lá no PDF, né? Experimento aleatório, que gera um espaço amostral, que gera eventos. É um experimento aleatório, é um experimento cujo resultado, se você repetir esse experimento sobre as mesmas condições, ele pode dar resultados diferentes. Então, é uma aleatoriedade, você desconhece o resultado. Tá? O sorteio da Mega Sena é um grande exemplo de experimento aleatório. Espaço amostral, conjunto com todas as possibilidades do seu experimento aleatório. E evento, qualquer subconjunto do espaço amostral. Eu coloquei como exemplo o lançamento da moeda. Vai sair moreno aqui. Lançamento da moeda. E o espaço amostral seria os dois lados da moeda. Coroa. Coroa. E aí eu pergunto, quantos são os possíveis eventos desse espaço amostral? E eu coloquei uma informação. Como evento é qualquer subconjunto do espaço amostral, e uma definição matemática, né, se eu tenho um conjunto com n elementos, eu tenho 2 elevado a n subconjuntos, significa que eu teria 2 elevado ao quadrado subconjuntos, eu teria 4 eventos. O que seriam esses 4 eventos? Seriam. Essa é uma colocação. Então, vamos tentar listar esses 4 eventos. Primeiro evento. Segundo evento. Coroa, sua vez. A minha parte eu já fiz. Terceiro evento. Nem cara nem coroa. Quarto evento. Ambas as faces. Lembre-se. É para não esse exemplo é bom, que é para não confundir, tá certo? O espaço amostral com todos os eventos possíveis. O evento está ligado a uma definição de subconjunto. Todos os subconjuntos de um conjunto incluem o conjunto vazio e o conjunto universo, né? Todo o conjunto completo, o próprio conjunto. Quando eu falo nem cara nem coroa, eu estou me referindo a um conjunto vazio. Certo? Sempre não vai aqui. Eu gosto de pegar o símbolo daqui. Isso. Conjunto vazio. E quando eu me refiro a ambas as faces, eu me refiro ao conjunto completo. Todo o meu conjunto, todo o meu espaço amostral. Já estou colocando aqui algumas figurinhas, né, já alguns símbolos, que são os símbolos utilizados, né?
Quando se trata de eventos, estamos tratando de conjunto. Então, todo tipo de operação de conjunto vale para a operação entre eventos. E o conjunto vazio, que é representado por esse símbolo daqui, certo? Eu deveria ter usado um /φ, né? Por exemplo, se eu tivesse usado um /φ, eu estaria muito mais satisfeito do que fazendo isso aqui, tá? Representar o conjunto vazio, deveria ser /empty mesmo. E esse ômega maiúsculo aqui, ele é justamente o símbolo utilizado para representar o espaço amostral. De volta lá ao PDF, nós temos o seguinte, né? Fala um pouquinho sobre experimento aleatório, espaço amostral e evento, exatamente o que eu estou falando aqui com vocês, né? No caso, ele está colocando o exemplo do lançamento de um dado com 6 faces, e o espaço amostral vai ser exatamente o conjunto das faces desse dado. Em outro momento, ele coloca outro exemplo, incluindo 3 crianças, né, e o sexo das crianças, né, sendo masculino e feminino, masculino, enfim, todas as possibilidades. Depois eu vou colocar... Na verdade, isso aqui faz mais sentido quando a gente trabalha com variável aleatória. Tá? Por isso que eu vou pular essa parte e deixar que a gente trabalhe apenas com a ideia do experimento aleatório, espaço amostral e eventos aleatórios. Foi exatamente o que eu falei ali anteriormente. O que vai se tratar aqui, com relação ao experimento aleatório, é que os eventos, eles têm operações válidas. E essas operações são as mesmas operações de conjuntos, dado que eles são conjuntos, né? Por exemplo, a operação de interseção. Existe uma interseção entre dois eventos, é a mesma interseção entre dois conjuntos, né? Se x pertence a A, interseção B, quer dizer que x está em A e x está em B, né? E a volta é válida também. Ou seja, a interseção são os elementos que estão aqui dentro, são os elementos comuns aos dois conjuntos. Também trata-se de exclusão, né? Falar de exclusão, na verdade, é uma definição de que A e B são mutuamente exclusivos ou excludentes. Algumas referências vão trazer excludente. São mutuamente exclusivos ou excludentes se a interseção for vazia, ou seja, eles não têm interseção, são dois conjuntos separados. Tá? Por exemplo, aquele evento lá, jogar a moeda e sair cara, o evento sair cara, certo? E o evento sair coroa são mutuamente excludentes, porque se a moeda cai cara, ela não pode ser coroa e vice-versa. Então, não tem interseção entre eles. Já eu mostro um exemplo que vai ter interseção, que vai ter uma situação em que caiba eventos não mutuamente excludentes. A união também é válida, né? A mesma ideia de união de conjuntos. E essa ideia de união de conjuntos vai nos ajudar quando estiver trabalhando a probabilidade da união. Porque nós temos dois conjuntos, nós sabemos que para fazer a união de dois conjuntos, eu pego todos os elementos do conjunto A, todos do B, e quando eu conto os elementos do conjunto A, eu contei a interseção. Quando eu conto os elementos do conjunto B, eu também contei a interseção. Então, eu contei a interseção 2 vezes, e aí eu retiro uma. Então, para contar os elementos do conjunto união, eu faço o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, menos o número de elementos que está na interseção, que eu precisei tirar uma vez. E essa contagem, lá na frente, na definição de probabilidade, vai ser utilizada. Eventos complementares. Eventos complementares são eventos que, se você fizer a união entre eles, você vai ter o espaço amostral, cujo símbolo é ômega. E se você fizer a interseção entre eles, vai dar vazia. Tá? Deixa eu só colocar essa observação aqui, que eu acho ela bem pertinente. Pois.
são complementares se... deixa eu colocar aqui A e B, né? A e B são complementares se é válido isso aqui. A interseção é vazia. E a união é exatamente meu espaço amostral, ômega. Eles são complementares. O que é interessante saber disso é que, quando eu tenho esse exemplo da moeda, cara e coroa, eles separadamente formam cada um evento. E a interseção entre eles é vazia, porque se eu jogo uma moeda, ela não pode ser simultaneamente cara e coroa. Mas, se eu fizer a união entre eles, ou seja, juntar cara com coroa, eu tenho exatamente o meu espaço amostral, que é ômega. Então, nesse evento, A e B, no caso do lançamento de moedas, são complementares. Eles se complementam no meu conjunto. O único elemento mais interessante aqui é a partição do espaço amostral. E essa partição ela acontece quando eu tenho um conjunto com N variáveis aleatórias, N eventos, tá? São N eventos no meu espaço amostral gerado pelo meu experimento. E a interseção desses N eventos, a interseção 2 a 2 deles, é vazia, e a união deles vai dar exatamente o meu espaço amostral. Então, uma figura que vai aparecer de uma partição é essa daqui. Eu tenho o meu espaço amostral, que é esse conjunto ômega todo, e cada um desses azinhos aqui forma é um evento da partição. Deixa eu pegar um exemplo que eu tenho, deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui no material. Essas apostilas gostam de pregar peça comigo. Eu posso falar de partição, um evento complementar e etc. Né? Cadê? Não está aqui. O exemplo é o seguinte, é o lançamento de 2 dados, que é esse evento aqui, tá? Não, não é esse aqui, é outra coisa. Ele está criando... Não, está aqui, o lançamento de 2 dados, e ele está definindo alguns exemplos, alguns eventos, né? A soma é par, né? Considera o lançamento de 2 dados, e considera os eventos. A soma é par, a soma é maior que 9, e a maior face entre eles é 6. Né? E aí a gente pode pensar em várias coisas com relação a isso. Bom, o que seria o evento A? A soma ser par significa que esse primeiro elemento aqui refere ao primeiro dado, e esse aqui é o segundo dado. Então, eu joguei o dado, caíram as duas faces voltadas para cima. Se as duas faces forem 1, então eu sei que a soma vai dar 2. Então, a soma é par. E assim sucessivamente. Então, essas são todas as possibilidades cuja soma é par. Na verdade, é a metade das possibilidades. A outra metade, a soma vai dar ímpar. E o B é a soma ser maior que 9. Então, eu peguei todas as possibilidades cuja soma é maior que 9. E aqui é mais fácil você avaliar. Por exemplo, um dado ele vai de 1 a 6. Se uma das faces cai 6, para a soma ser 9, a outra tem que ser 3. E assim sucessivamente eu vou decrescendo e crescendo, juntando os dados. E se eu quero que a soma seja maior que 9, então qualquer soma que dê maior que 9 vai fazer parte desse evento daqui. Então você vê que cada evento é um conjunto, e esses são os elementos do conjunto.
eu queria que tivesse aqui o espaço amostral, isso que está me incomodando, e eu não estou com ele aqui. Dá um certo trabalho desenhar também, porque o espaço amostral, ele vai entrar com todas as possibilidades. Esse espaço amostral aqui, eu tenho certeza que desenhando o espaço amostral vai ficar mais fácil. Fazendo aqui todas as possibilidades. E aqui vai ficar mais fácil de você enxergar aqueles conjuntos lá. Esse aqui é o meu evento, é o meu espaço amostral do experimento do lançamento de 2 dados e verificar a face voltada para cima. Eles são pares ordenados, né? O primeiro representa o primeiro dado e aqui o segundo dado. Né? Se o primeiro dado cair com a face 1, ele pode combinar com qualquer uma das faces do segundo. Face 2, idem até 6. Então, todas as possibilidades estão aqui, são 36 possibilidades. Aquele primeiro evento, a soma ser par, são todas as possibilidades de eu jogar os dados e cair par. Ora, isso pode acontecer aqui, quando eu tenho... Eu consigo desenhar? Eu não sei se eu consigo desenhar. Mas eu consigo inserir algumas formas. Não gostei dessa. Então, o que é que vai acontecer aqui? Tá vendo isso aqui, ó? 1, 5, 2, 6 são pares. Só que 1, 6 é ímpar, a soma vai dar 7, né? Nesse conjunto aqui, a soma vai dar ímpar também, né? Qualquer um desses. Se você somar, vai dar ímpar. Esses daqui, qualquer um desses aqui dentro, se você somar, vai dar par. Deixa eu colocar o preenchimento com uma cor mais sutil. Ah, mas tem que puxar para trás. Cadê? Ele não vai, vou tirar o preenchimento. Magoei. Mas estão vendo, né? Então, essa aqui, ó, todo mundo aqui dentro, a soma vai ser par. Todo mundo aqui dentro, a soma vai ser ímpar. Tá vendo? Todo mundo aqui dentro, a soma vai ser par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar. E assim eu formei exatamente esse conjunto A. O conjunto B vai ter uma característica parecida. A soma ser maior ou igual a 9. E aí eu vou fazer uma giradinha aqui para esse formato aqui. Né? Quando é que a soma é igual a 9? Todo mundo que está aqui dentro, a soma é igual a 9. Aqui a soma é igual a 2, né? Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Aqui a soma é 9. E qualquer número abaixo, qualquer conjuntinho mais para cá, a soma vai ser maior que 9. Aqui a soma é 10, aqui a soma é 11, e aqui a soma é 12. Então, eu já sei de onde eu puxo esses conjuntos aqui, e é aqui que eu montei o conjunto B, baseado nisso. Né? E o C é mais fácil, né? O máximo das faces é igual a 6. O máximo da face é igual a 6, eu vou girar isso aqui para ficar em pé, porque isso vai acontecer nessa coluna aqui, né? O máximo aqui é 6, qualquer desses pares. Se eu girar novamente, aqui embaixo, o máximo também é 6.
Então, essa última linha com essa última coluna vai me dar exatamente os elementos para o meu conjunto C. O máximo das faces é igual a 6. E o resto aqui é a operação de conjunto, tá? Pedir a interseção entre os dois, é pedir os elementos que são comuns aos dois, por exemplo. A interseção entre A e C vai ser 4, 6, 5, 5, 64, 66. São justamente conjuntos que tenha 6, cuja soma seja par. Não, esse é A e B. Não, aqui está A e B. A e B é o conjunto cuja a soma é par e maior ou igual a 9. Então, são esses aqui. Tem que ser a soma igual a 10 e igual a 12. Ok? São essas operações. Mas pegando esse conjunto aqui, cadê o conjunto? Pegando esse conjunto aqui, eu poderia formar outra situação, né? Por exemplo, eu poderia ter um evento cuja... esse conjunto é muito grande. Quero o lançamento de um dado só. Um dado. Quem vai ser o ômega? O ômega vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o ômega. Eu poderia dizer que o evento A fosse o evento dos pares. Que seria o meu conjunto A. Seria 2, 4, 6. E o meu evento B seria ímpares. Quem seria o meu evento B? Seria 1, 3, 5. O meu evento C fosse os primos. Quem seria o meu evento C? Sei lá, 2, 3, 5. O evento D seria maior que 3. Quem seria o meu evento D? Seria 4, 5, 6. O meu evento E seria um evento que eu estou chamando de, sei lá, 2. O meu evento F poderia ser o 1, 3, 4. Então, eu poderia formar vários conjuntinhos, certo? Poderia até deixar o outro mais aqui. Um evento G poderia ser 5, 6, por exemplo. Então, esses conjuntos eu poderia tirar eventos complementares, poderia tirar uma partição, poderia tirar eventos mutuamente excludentes. Por exemplo, EFG formam uma partição. EFG formam uma partição. Por quê? Primeiro que eles são mutuamente excludentes, né? Não tem elemento comum, a interseção é vazia. E a união entre eles vai dar exatamente o meu conjunto de 1 a 6. Assim como os pares e ímpares são complementares também. Mas o C e o D não são complementares, porque tem elemento em comum, no caso aqui é o 5, e também não tem o 1 para ser complementar. Então, eles não são nem mutuamente excludentes, nem são complementares. Certo? Ao passo que o E e o F são mutuamente excludentes, porque não tem elemento em comum, mas não são complementares, porque não vai dar união. Certo? Não vai dar meu espaço amostral. Então, basicamente, os elementos são esses. Tá? Esse material aqui, ele mostra essas definições iniciais. E a gente começa a trabalhar essas definições a partir dessa aula 8 aqui, que é a definição clássica de probabilidade. O que seria a definição de probabilidade? O que é a probabilidade? A probabilidade vai ser definida como, dado um experimento aleatório e um determinado evento do espaço amostral obtido do experimento, a probabilidade desse evento ocorrer
vai ser o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, ou seja, o número de elementos do conjunto A sobre o número de elementos de ômega. Por exemplo, se eu tenho um evento, esse evento C aqui, qual seria a probabilidade de C? Quem seria E de C? Pela definição, é o número de elementos do conjunto C número de elementos do conjunto C. Quantos elementos no conjunto C? 3. Sobre o número de elementos do conjunto ômega, que é os 6 elementos. 3 sobre 6, que isso aqui vai dar 0,5. O que significa isso? Eu estou querendo saber o seguinte. Dado esse conjunto aqui de 1 a 6, qual é a probabilidade de eu jogar o dado e cair uma dessas 3 faces aqui? 2, 3 ou 5. A probabilidade vai ser 0,5. Uma probabilidade, uma chance de 50%. O conjunto E. O conjunto E é o número 2. Se eu perguntar qual é a probabilidade do conjunto E, qual é a probabilidade do conjunto E? Vai ser o número de elementos que eu tenho no conjunto E, que é 2, sobre 6, que é o número... 2 não, perdão. 2 é o elemento. O número de elementos é 1, só tem um elemento nesse conjunto. Né? Então, a probabilidade do conjunto E, que é o evento E, é 1 sobre 6. Que é exatamente a probabilidade de acontecer, eu jogar o dado e cair a face 2 voltada para cima. Seria exatamente saber como a chance de cair essa face. É 1 em 6. E assim se define toda a teoria da probabilidade, a teoria axiomática. Se é uma teoria axiomática, ele tem alguns axiomas, né, colocados aqui como propriedades. Os axiomas, né, eles são os elementos que vêm agarrados, tá certo, à definição. O primeiro axioma é que a probabilidade vai ser um valor positivo. O que quero dizer com isso? Que nunca vai ter uma probabilidade negativa. Sempre que você calcular a probabilidade, nunca vai dar negativa. E tem uma outra observação que não está sendo colocada aqui, é que a probabilidade ela vai ser no máximo igual a 1. A probabilidade vai ser no máximo igual a 1. O axioma é o seguinte. O axioma, ele trata dessa forma assim, essa forma aqui, ó. 0 de A 1. Para qualquer probabilidade, ela está sempre entre 0 e 1. Ela nunca vai ser maior que 1 e ela nunca vai ser negativa. Se você fizer um cálculo e der um valor maior que 1 ou negativo, esse cálculo está errado. Toda e qualquer probabilidade vai estar entre 0 e 1. E isso é fácil de verificar. Porque tem outros axiomas aqui, como, por exemplo, a probabilidade do ômega é igual a 1. Quem é o ômega? Ômega é o espaço amostral. Né? Para você verificar que P de ômega é igual a 1, basta você ver que, como a probabilidade de A é o número de A sobre ômega, sobre o número de ômega, se A for igual a ômega, então vai ser número de ômega sobre o número de ômega, que é igual a 1. É isso que está acontecendo quando ele pergunta qual é a probabilidade de ômega. E a probabilidade do espaço vazio, do conjunto vazio, vai ser igual a 0. Por quê? Se aqui for vazio, vai ser o número de elementos do conjunto vazio sobre o número de elementos de ômega, mas o número de elementos do conjunto vazio é 0. Então, isso aqui vai dar 0, independente de ômega. E a probabilidade do conjunto vazio é a menor probabilidade possível. A probabilidade de ômega é a maior possível. Se a menor é 0 e a maior é 1, então, isso aqui é válido.
Outras propriedades que a gente vai passar rapidinho. Se A e B são mutuamente exclusivos, a probabilidade da união é igual à soma das probabilidades. Na verdade, eu prefiro tratar isso. Essa aqui é a probabilidade do vazio, é 0, tá vendo? É o que eu falei agora há pouco. Eu prefiro tratar aqui, cadê? Aqui. Para qualquer dos eventos, a probabilidade da união é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção. Foi o que eu falei aquela hora. Você tem dois conjuntos e a definição de probabilidade está ligada à definição da quantidade de elementos no conjunto. Então, eu teria a quantidade de elementos da união sobre a quantidade de elementos do espaço amostral. Mas qual é a quantidade de elementos da união? É aquela conta. Conta todo mundo de A, conta todo mundo de B. Mas eu contei a interseção duas vezes. Então, eu tiro uma vez para ficar a união. Então, é isso que está acontecendo aqui. E é mais ou menos isso que está na demonstração. Que é outra forma de se ver essa demonstração também. Então, a probabilidade da união vai ser a soma das probabilidades menos a probabilidade de interseção. E aí eu volto para o anterior. Cadê ele? Está longe demais. Está aqui. Se os eventos são mutuamente exclusivos, o que é que acontece? A probabilidade da interseção é vazia, a interseção é vazia, a probabilidade da interseção é 0, então eu fico só com a probabilidade da união igual à soma das probabilidades. Então, esse item 13 é consequência do item 7, na minha opinião, mas o item 7 veio antes, né? Se são mutuamente excludentes, isso aqui é igual a 0, isso aqui desaparece. Então, só fica esses dois aqui. E aqui são mais regras de conjunto, como eu falei para vocês, né? E aqui está tudo resumido como regra de conjunto, e tem os exemplos aqui. Basicamente, aí, ó, tá vendo? Quando a gente quer, não acha. Aqui que está o meu espaço amostral do lançamento de dois dados. Ômega é igual a, número de ômega é igual a 16. Agora ele vai calcular a probabilidade com relação a isso aqui, né, a esses conjuntos. E basta fazer a divisão do número de elementos do conjunto pelo número de elementos de ômega. No caso aqui, ômega é 36, A é 18, B é 6 e C é 12. E os conjuntos, né, estão definidos aqui. Então, essas probabilidades são exatamente essas razões aqui, 18 por 36, 6 por 36, 12 por 36, que é o C. Deixa eu ver se eu tenho eu acho que não tem muita definição mais aqui, porque aqui, né, é só um resumo da definição axiomática de probabilidade, né, como eu coloquei. Ela é maior que 1, ela vai estar entre 0 e 1, que então a probabilidade do ômega é igual a 1. Ela é maior que 0 e menor que 1. E, em caso da interseção ser vazia, a probabilidade da união é a soma das probabilidades. E aqui tem vários exercícios, também tem a lista de exercícios, esses são os materiais de consulta que você tem em relação a essa aula. Para fechar, eu tenho a probabilidade condicional e independência de eventos. Qual vai ser a definição da probabilidade condicional? A probabilidade condicional, né, como o próprio nome diz, ela está condicionada a alguma situação. A probabilidade condicional, ela está condicionada a algum evento. Então, a forma de descrever ela vai ser, dado dois eventos A e B, né, você vai ter a probabilidade condicional do evento A ocorrer, dado que o evento B ocorre. É isso aqui. Qual é a probabilidade condicional de A, dado que B ocorre? Essa definição de probabilidade, ela está restringindo o meu espaço amostral a B. Porque ao evento B, no caso, né? Eu quero a probabilidade de A,
não no meu espaço amostral, mas no meu espaço amostral reduzido ao evento B. Então, dado que B ocorre, qual é a probabilidade de A? Como é que eu posso exemplificar isso? Vamos supor, eu tenho uma sala com 50 alunos, desses 50 alunos são 30 mulheres e 20 homens. Dentre as mulheres, são, sei lá, 15 não, 15 está na metade, são 30 mulheres. Dessas 30 mulheres, são 5 loiras, né? E aí eu queria saber qual é a probabilidade de eu selecionar uma mulher, dado que ela seja loira. Né? Ou então, qual a probabilidade de eu selecionar uma pessoa loira, dado que seja uma mulher? Então, eu estou restringindo o meu espaço amostral àquele conjunto, daquela situação. E como é que eu faço isso? Essa probabilidade condicional, ela vai ser a razão entre a interseção e minha restrição. A probabilidade condicional vai ser a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade da condição, que torna condicional. Vamos ver se a gente tem algum exemplo aqui mais ilustrativo. O exemplo ele é muito teórico, é da mesma forma, tá? Ele tem o meu espaço amostral do lançamento de um dado, né? E aqui ele faz o exemplo com o lançamento de 2 dados e pede para calcular P de A dado B, onde A é esse conjunto e B é esse outro conjunto aqui. Aí, P de A dado B, então eu vou o seguinte, se B ocorreu, qual a chance de ter ocorrido A? Ora, qual é a interseção entre A e B? No caso aqui só deu esses 4 valores. Então, a probabilidade da interseção vai ser 4 sobre... A gente já está dando o resultado. Eu não gosto dessa apostila, que ela dá muita volta e eu quero mostrar por um lado e ele mostra pelo outro. Então, vamos lá. Isso aqui é o lançamento dos dados, ômega igual a 36, né? P de A interseção B vai ser os elementos da interseção, que são 4, sobre o ômega, que é 36. P de B, está aqui no denominador, vai ser o conjunto B, que tem esses elementos aqui, que são 10, sobre 36 também, que é o meu espaço amostral, ômega, lançamento dos dados. Né? Esse aqui. Aqui, as 36. Então, quando eu faço essa divisão de fração com o mesmo denominador, você esquece o denominador, faz a divisão apenas do numerador, 4 sobre 10. Por isso que ele está dando 4 sobre 10 aqui. Então, essa probabilidade condicional vai ser 4 décimos, que é igual a 2 quintos, que é igual a 0,4. Ou 4 sobre 10 igual a 0,4. Então, você restringe a condição quando você faz a probabilidade condicional. Aqui um exemplo muito interessante, que eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de tabela, inclusive para calcular outras probabilidades. Né? Vamos considerar o seguinte, a primeira letra de cada uma das variáveis aqui vai ser o meu evento. Tá? F, feminino, M, masculino, C, cinema, P, praia, E, esporte. Isso é uma pesquisa sobre atividade de lazer. 100 pessoas responderam, né? Sendo que dessas 6, 35 do sexo masculino e 65 do sexo feminino, e também dessas 100, 22 preferem esporte, 53 praia e 25 cinema. E aqui está destrinchado exatamente a interseção. Se eu perguntasse aqui nesse conjunto, qual seria a probabilidade de uma pessoa desse conjunto aqui ser selecionada aleatoriamente e ser uma pessoa do sexo masculino que prefira cinema? Ora, masculino e cinema está aqui, 10 é a interseção.
Então, 10 pessoas são do sexo masculino e que preferem cinema. E qual é a probabilidade? É o número de elementos desse conjunto sobre o total, que é 100. Isso vai dar 0,1. Né? 10 dividido por 100. Agora, se eu perguntar qual é a probabilidade, naquele exemplo lá, né? Qual é a probabilidade, deixa eu ver uma coisa, MFCEP. Qual é a probabilidade que M é? M união E. Seria a probabilidade de M união E. Pela definição de probabilidade da união, isso aqui é P de M mais P de E menos P de M interseção E. E o que são cada uma dessas probabilidades? Quem é P de M? Aí eu volto lá. M é masculino. E significa esporte. Eu estou perguntando o seguinte: qual é a probabilidade de uma pessoa selecionada aleatoriamente ser do sexo masculino ou preferir esportes? Você vê que o ou dá a ideia da união e o e dá a ideia da interseção. Então, essa é a probabilidade que eu estou perguntando aqui, M união E. Ser do sexo masculino ou preferir esporte. Como está acontecendo isso? Quem é P de M, quem é P de E, quem é P da interseção? Quem é P de M? Quem é P de M? Sexo masculino foram 35 pessoas sobre 100. Então, é 0,35. Mas, quem é P de E? Probabilidade de esporte foram 22 pessoas que preferem esporte de um total de 100. Isso vai dar 0,22. 2 sobre 100. Quem é P de M interseção E? É a pessoa ser do sexo masculino e preferir esporte. Estão nessa situação aqui essas 13 daqui. Então, menos 0,13, que é essa interseção. Então, isso aqui vai me dar 0,35 mais 0,22 menos 0,13. 0,44. Então, a probabilidade da união, tá? Ou a probabilidade da pessoa selecionada aleatoriamente ser do sexo masculino ou preferir esportes, vai ser 44%, ou 0,44. E se eu pedir uma probabilidade condicional aqui nessa tabela? Por exemplo, qual é a probabilidade de uma pessoa preferir cinema, dado que é do sexo feminino? Então, eu estou interessado em saber qual é a probabilidade da pessoa preferir cinema, dado que é do sexo feminino. Probabilidade condicional. Né? Eu estou definindo a primeira letra como o evento, cinema feminino. Então, eu vou para a fórmula da probabilidade condicional, que vai ser P de C, interseção F, sobre P da condição, que no caso é F. E isso aqui vai ser quem é P de C interseção F. E aí eu vejo que 15 pessoas são do sexo feminino que preferem cinema, de um total de 100. Então, isso aqui também vai ser uma fração. Sobre 100 é 0,15, né? E P de F, que é a probabilidade da pessoa ser do sexo feminino, que foram 65 pessoas, dividido por 100 vai dar 0,65. Então, isso vai ser 0,15 sobre 0,65. 0,15 sobre 0,65, que vai dar 0,23 aproximadamente. Tá?
Então, essa probabilidade aqui, condicional, de 0,23, que é a probabilidade condicional da pessoa preferir cinema, dado que é do sexo feminino. Eu restringi o meu espaço amostral justamente a F, ou seja, eu estou dentro dessa linha daqui, e agora o meu espaço amostral tem 65 pessoas, que é o espaço amostral, que é o conjunto das pessoas do sexo feminino. E aí, dentro desse conjunto, eu estou calculando a probabilidade de preferir cinema. Certo? E então vai ser 15 sobre 65. Exatamente, a conta foi feita aqui, de uma certa forma, simplificando. Então, essa é a minha probabilidade condicional. Agora, o que seria a independência de eventos? Tá? Eu estou passando isso aqui porque está fazendo novamente aquelas regras de trabalho de conjunto com os eventos. Aqui a regra da multiplicação, ela nada mais é do que pegar aquela formulazinha da probabilidade condicional e separar a interseção, né? É como se esse PDF viesse para cá. Então, a probabilidade de A interseção B é a probabilidade de B vezes a probabilidade de A, dado que B ocorre. Isso é muito comum trabalhar isso quando você está trabalhando com retiradas independentes. Retiradas independentes, eu não posso falar agora independente, porque eu não falei ainda independente. Retiradas sem reposição de alguma coisa dentro de um determinado baú. É muito comum, e depois a gente fala quem é esse baú e o que são essas retiradas. Mas uma coisa muito comum de se trabalhar, para trabalhar essa probabilidade da interseção, né? Probabilidade. Não. Trabalhar com essa coisa de ter um baú, certo? E nesse baú tem bolas de determinadas cores. Vamos supor que esse baú tenha 2 bolas azuis, 5 bolas pretas e 3 bolas brancas. E aí eu vou fazer retirada de 2 bolas em sequência sem reposição, ou com reposição, tanto faz, né? Se eu for fazer retirada 2 bolas em sequência, essas retiradas elas podem ser com reposição ou sem reposição. Se for sem reposição, depois que eu retirei a primeira bola, para retirar a segunda, o meu espaço amostral já muda, né? O dia que eu estou tirando o meu experimento. Então, qual é a probabilidade, né? A pergunta, qual é a probabilidade de a primeira bola ser azul e a segunda ser preta? Lembrando que eu estou fazendo retirada sem reposição, significa que eu retiro a primeira bola, verifico a cor, não devolvo, pego a segunda e verifico a cor. Isso que eu estou fazendo aqui nada mais é do que calcular uma probabilidade da interseção. Vamos pegar os eventos, a primeira letra das cores, né? A, P e B. A primeira ser azul é P de A, e a segunda ser preta. Eu quero saber qual é a probabilidade de eu retirar 2 bolas, a primeira ser azul e a segunda ser preta. Isso é a probabilidade da interseção. E como é que eu calculo essa probabilidade da interseção? E é aqui que entra essa formulazinha daqui. É a probabilidade de eu retirar a primeira bola, e ela ser azul, e em probabilidade é o produto, a multiplicação, eu retirar a segunda bola, e ela ser
preta, dado que a primeira foi azul. Dado que a primeira bola que eu retirei foi azul. Por que eu preciso dessa probabilidade condicional? Porque eu mudei o meu conjunto quando eu tirei a minha bola azul. Com a minha bola azul, inicialmente, o meu conjunto tem 10 bolas. Quando eu retiro uma bola azul, só me restam 9. Então, meu espaço amostral passou a ser um espaço amostral com 9 elementos. Então, essas probabilidades aqui, eu posso continuar aqui, vai ser, quem é P de A? É a probabilidade de eu retirar a primeira bola e ela ser azul. Ora, eu tenho 10 bolas e 2 delas são azuis. Então, essa probabilidade é 2 sobre 10. Vezes, qual é a probabilidade condicional de eu tirar a segunda bola, ela ser preta, dado que a primeira foi azul? Ora, se a segunda é preta, então eu ainda tenho 5 bolas pretas. Eu só tirei um azul. Mas o meu total de bolas são 9. São 9. Então eu tenho aqui 5 de um total de 9. E isso vai me dar 2 vezes 5 igual a 10. 10 vezes 9 igual a 90. Vai dar um 9. Então, essa é a minha probabilidade da interseção. Essa que é a probabilidade de eu retirar 2 bolas em sequência e sem reposição, e a primeira bola ser azul e a segunda ser preta. Um nono, ou a dízima que vai dar essa divisão. 0,1111 infinitamente. Certo? Então, é isso que acontece quando eu faço quando eu uso essa propriedade da probabilidade da interseção, dada por essa forma aqui. Se a retirada fosse com reposição, o que é que aconteceria? Aconteceria isso aqui, ó. Com reposição, eu teria a primeira bola ser retirada, 2 sobre 10, ok. E a segunda bola seria 5 sobre 10, porque eu estaria colocando a bola azul de volta e eu continuaria com 10 bolas na minha urna. Então, eu continuaria com 10 bolas, mas eu teria 5 delas pretas, então seria 5 sobre 10. Né? Então, esse resultado aqui já seria diferente, seria 10 sobre 100, vai dar 1 sobre 10. E vai dar 0,1. Olha que interessante. 5 sobre 10 é a mesma probabilidade da bola ser azul, como se eu estivesse retirando pela primeira vez. Porque eu tenho... Azul não, preta, desculpa, porque eu estou com preta aqui. A bola ser preta. A primeira foi azul, a segunda é preta. Significa que esse 5 sobre 10 é um probabilidade de P condicionado a A, sem precisar da condição, porque eu devolvi a bola. E é isso que vem a definição de independência. Independência. Ou seja, dois eventos são independentes. Dois eventos são independentes se a probabilidade condicional ela não depender da minha condição. Ou seja, P de P dado A igual a P de P. Que é o que está acontecendo aqui. Eu não dependi da minha condição de eu já ter retirado a bola azul, porque eu devolvi a bola azul. Eu não dependo da minha condição. Então, dois eventos são independentes se essa probabilidade condicional é igual a essa daqui. Ou seja, o evento P não depende da minha condição sobre A. Uma consequência disso é que, neste caso aqui, se P de P sobre A, P de P dado A igual a P de P, então isso aqui viraria P de P. Certo? E isso aqui virando P de P, implica que eu estou falando de a probabilidade da interseção
é igual ao produto das probabilidades. Então, a consequência de serem dependentes implica em, para fazer a interseção, eu preciso fazer isso aqui. Implica em a probabilidade da interseção é o produto das probabilidades. Essa é uma regra que nem sempre vai acontecer. Isso só vai acontecer se os eventos forem independentes. Então, essa é a definição de independência de eventos. E é essa a definição que vocês vão ver aqui, quando começar a falar de independência de eventos. Regra da multiplicação. Aí aqui ele está generalizando. E aqui vem exatamente a independência de eventos. A independência de eventos, que foi como eu falei, dois eventos vão ser independentes se a probabilidade de interseção for igual, se a probabilidade condicional não depende da condição, e, consequentemente, a probabilidade da interseção é igual ao produto das probabilidades. Está aqui tá a definição de independência, e está aqui a consequência, né, que foi calculada aqui, chegou a esse resultado. Então, essa aqui é a consequência. A probabilidade da interseção é igual ao produto das probabilidades. Então, essa vai ser a definição de independência de eventos. Se eu quiser verificar que dois eventos são independentes, eu preciso verificar isso aqui. Né? Por exemplo, estão perguntando aqui se analisamos os dados apresentados na tabela referente à participação de uma empresa de aposentadoria. Plano de aposentadoria da empresa e o que o empregado possui. Ele quer saber? Cadê a questão? Se P e E são independentes. Quem é P e quem é E para saber se são independentes? São dois eventos. Quem é o evento P? O plano da empresa. Tem o plano sim. E o evento... Cadê? O evento E. Quem é o evento E? O empregado tem plano de aposentadoria complementar. Tá? Então, P é possui plano pessoal, não é plano da empresa. É o contrário. Enfim, ele quer saber se esse evento aqui, sim, e esse outro sim aqui são independentes. Então, para isso, eu preciso verificar. Essa tabela é tão ruim para verificar eventos independentes, eu prefiro essa daqui. Eu vou explicar essa daqui bem rápido, mas eu vou fazer uma mais palpável. Ele quer ver se o produto das probabilidades é a probabilidade de interseção. Quem é o produto das probabilidades? 400 sobre 500 vezes 200 sobre 500. São essas duas probabilidades aqui. Né? E a interseção está aqui, é 200. 200 sobre 500 também. E se o produto das duas for igual a esse, então são independentes. Né? Eu sabia que não ia dar independente. Raramente dá independente. Independência de eventos é uma coisa muito rara. Eu quero pegar o exemplozinho. Onde é que está aquele exemplo? Não estou achando. Esse material é horrível. Ele é muito bom, mas ele é horrível nessa contextualização aí, eu me quebro todo. Aqui, ó, tipo de filme, comédia, romance policial, sexo masculino e feminino. Aí você calcula aquelas probabilidades todas e quer saber, por exemplo, se a pessoa ser do sexo masculino, né, o evento sexo masculino, e o evento preferir filme policial são eventos são independentes. Né? Se tem a questão da independência. Deixa eu escrever, deixa eu deixar isso aqui e escrever.
eventos. Sexo masculino e romance, nem sei se é romance, coloquei romance. Independente. Independente. Bom, vamos utilizar as ferramentas que nós temos, né? Qual é a probabilidade da pessoa ser de sexo masculino? Está aqui. Eu não tenho total aqui, eu não gostei dessa planilha, eu queria voltar para outra. Sexo masculino, qual é o total aqui? Calcular a probabilidade de calcular totais, calcular quantidade. Isso é probabilidade. Misturar isso com conjuntos, teoria de contagem com conjuntos, você tem probabilidade. Masculino, vamos lá, 136 mais 92 mais 248. 476. Tem que anotar. Menino. 102 mais 62. 359. Total. Total é a soma dos dois. 359 mais 476. 835 é o meu ômega, é o meu total. Então, para verificar se são mutuamente, se são independentes, eu preciso fazer P de M, P de M, 476 sobre o total. Né? Quem é o total é a soma dos dois. 835. P de F vai ser a mesma coisa, né? Só que agora 359 sobre 835. Vai dar 0,43 aproximadamente. E o P de M é igual a 476 sobre 835. É 5700. Certinho. 00. 57. Quem seria a interseção desses dois conjuntos? Quem seria a probabilidade de M interseção F? Porque eu preciso disso. Aqui, ó. Tem que comparar isso. Quem é a interseção F? A interseção F está aqui, ó. Eu estou chamando de A porque tá. Sexo masculino preferir romance. Eu nem precisava calcular a probabilidade feminina. E o P de M aqui vai dar 0,57. A probabilidade de preferir romance, ou seja, P de R, quem é o P de R? Vou lá na tabela, romance está aqui, 92 mais 195, 287, sobre o total, que é 800. Eu não coloquei aqui o total.
mas é o total de romances. P de R é o número de romance, que é 192, 195 mais 92, que vai dar 287. Sobre o total, e o total aqui deu 800 e alguma coisa. Ah, tá aqui, 835. Essa probabilidade aqui vai dar 0,3437. O produto dessas duas vai dar 0,3437 vezes 0,37. 0,1959. Para verificar se são independentes, eu preciso saber quem é P de M interseção R. M interseção R, só masculino romance 92 sobre o total. 135. Vai dar 92 sobre 835. 0,1101. Então, como esse resultado do produto ficou diferente da interseção, então eu não verifiquei aquela propriedade de independência. Cadê a probabilidade da independência? A probabilidade da interseção é igual à probabilidade do produto. O produto das probabilidades. Isso não foi verificado. Se isso não foi verificado, então não são independentes. Isso aqui que eu falei. Verificar a independência disso aqui. Como isso aqui não foi igual, né? Um deu 0,11, outro deu 0,19, então não são independentes. Então essa seria exatamente a conclusão para esse tipo de análise. E aqui acabou também, já vem os exercícios, depois vem as respostas. Então esse foi o nosso conteúdo de forma bem resumida para a aula de hoje, né? Os conceitos básicos de probabilidade, definição axiomática e falar um pouco sobre probabilidade condicional. Vocês têm, eu vou disponibilizar exercícios, né, lista de exercícios referente a esse material, e também tem os exercícios do próprio material, né, a própria apostila vem com exercícios com resolução além dos exemplos, são colocados ali. Ok? Então é isso, foi mais uma aula, né, uma aula síncrona, que vai ser divulgada, vai ser